Criados para a comunhão é o tema da mensagem que Deus colocou, assim creio, no meu coração, para partilhar com os irmãos nesta manhã. Ainda sob a influência positiva do retiro que realizamos em Albufeira, eu decidi partilhar com a igreja esta mensagem, cujo tema é Criados para a comunhão. Porque fortalecer a nossa comunhão foi um dos objetivos do retiro. E segundo a Bíblia, vivermos em comunhão é um dos grandes propósitos de Deus para a nossa vida. O texto que servirá de base para esta mensagem é o que relata logo no princípio da criação este importante propósito de Deus ao criar a raça humana. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Um princípio espiritual que encontramos nessa declaração do próprio Deus é que Ele não nos criou para sermos apenas um indivíduo, para vivermos isolados, mas para termos relacionamentos. Observem que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom, não é saudável, não é o ideal, está longe de ser o que deve ser. Aqui muitas vezes aplicamos esse texto ao casamento, ao matrimônio, mas não é só o casamento, o matrimônio, é a convivência, é a comunhão. O conceito de indivíduo ou de individualismo não é bíblico. Na verdade, é um dos efeitos do pecado em nós, que tornou-nos individualistas, egoístas, onde cada um pensa primeiramente em si mesmo. No entanto, irmãos, toda a tradição espiritual da Bíblia Sagrada, tanto no judaísmo como no cristianismo, toda a tradição, ela é coletiva, ela é comunitária. No Antigo Testamento, Deus já dizia através do salmista: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E no Novo Testamento encontramos o próprio Senhor Jesus a orar pela unidade dos seus seguidores. João 17:21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que todos sejam um. Irmãos, a família humana é uma só família. Todos viemos da mesma origem, temos a mesma raça, a raça humana. Por isso que o preconceito racial é a coisa mais tola, mais absurda que existe. E é um grave pecado contra o propósito de Deus. Todos pertencemos à mesma raça humana. Não existem várias raças humanas. A raça humana é uma só. E todos pertencemos a essa mesma raça. Então, nesse sentido, todos somos iguais. Quem não aceita isso, não se humanizou, não cresceu como ser humano. Todos pertencemos à mesma raça e à mesma família humana. Somos iguais. O teu próximo não é outro indivíduo, mas é um ser humano igual a ti. E nós que somos crentes em Jesus, somos ainda mais família,
Mais família, porque além de pertencermos à mesma família humana, também pertencemos à família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19, portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Como costumo dizer, aqui temos uma igreja multicultural. Nós temos aqui, irmãos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nações representadas. Mas ninguém aqui é imigrante. Somos concidadãos do santo e membros da família de Deus. É o que a Bíblia diz. Não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos. Quer dizer, tem a mesma cidadania. Membros da família de Deus. Então, se somos uma só raça, ou uma só família, temos que aprender a conviver ou a viver em união. Observem a recomendação que Paulo faz à igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. Olha que eu destaquei ali esta frase, essas duas palavras, inteiramente unidos, no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Temos diferenças? Sim, temos. Apesar de pertencermos à mesma raça humana e à mesma família, temos diferenças. Diferenças culturais, educacionais, diferenças no idioma, na cor da pele, no aspecto social, diferenças no modo de pensar, no aspecto físico. Por exemplo, eu sou mais bonito do que o Marcelino, então tem diferença. Né, Marcelino? Mas as nossas diferenças não nos podem distanciar. Elas só nos distinguem, mas não nos distanciam. Não devem ser razão suficiente para que nos hostilizemos, para que vivamos a competir, para que haja segregação racial, porque pertencemos à mesma raça, a raça humana. Irmãos, Deus quer que nos enxerguemos como uma só família. Por isso Jesus ensinou-nos a orar Pai Nosso, o pão nosso, nosso. Porque fomos criados para viver em comunhão, não é possível ser feliz, não é possível ter satisfação na vida, não é possível crescer na solidão. O fato é que precisamos sim estar integrados numa comunidade para sermos felizes e crescermos. Nisso está a importância da igreja, da nossa comunidade e família da fé. Por isso a Bíblia diz, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, porque vocês precisam estar juntos. Quanto mais integrados estivermos na igreja, e quanto maior for a nossa comunhão, mais contentes e satisfeitos nos sentiremos. Quinta-feira eu fiquei feliz, irmãos, porque haviam aqui vários irmãos que haviam ido ao retiro. Aí teve um irmão que falou assim, pastor, eu fui ao retiro e eu estava com tanta saudade dos irmãos que eu vim ao culto hoje. É isso, irmãos. Crescerá em nós, então, esse sentimento de satisfação.
e mais cresceremos como membros da família de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, ele faz uma oração, onde indica que o crescimento do crente acontece na vida comunitária, e não como crente isolado. Erra quem diz: eu sou crente na minha casa, não preciso de igreja, não preciso da comunidade. Eu sou um desigrejado. Erra. Observe o que Paulo diz: a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Olha o destaque: com todos os santos. Podeis compreender com todos os santos, não é sozinho. Qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então Paulo diz: com todos os santos, não de forma isolada. Em outras palavras, o crescimento se dá na união de todos os santos, ou no seio da comunidade cristã, que é a igreja. Então, um dos propósitos de Deus para nós é que vivamos em comunhão. E por isso, precisamos aprender a conviver, apesar das nossas diferenças. Apesar delas. Irmãos, isso é amor. E porque Deus é amor, criou-nos com esse propósito. Fomos criados para comunhão. Os irmãos sabem por que Lúcifer, que era um anjo de luz, foi criado como anjo? Por que se tornou o diabo? Sabem por que Lúcifer se tornou o diabo? Porque, em certo sentido, queria ser sozinho, somente ele, queria ser o centro do universo. Foi egocêntrico, queria dizer a respeito de si, eu, e engolir tudo para que tudo coubesse na sua declaração, eu. O que é o demônio? Eu já enfrentei demônio cara a cara, no Brasil e no Peru. Mas um demônio, irmãos, é um ego absoluto. É o indivíduo que pensa e vive somente para si. Pessoas endemoniadas não são apenas as que se debatem alucinadas, entram em transe, espumam, não. Pessoas endemoniadas são egos absolutos. Pensam que o mundo é só delas, que o mundo gira em redor delas. Tudo existe para realizar a sua vontade. Acham que todo mundo tem que pensar e ser igual a elas, se não for, não serve. Não conseguem conviver com o diferente, com o diverso. Não sabem o sentido de alteridade. Sabe o que é alteridade, irmãos? É a qualidade do que é outro, ou do que é diferente. Não celebram a diversidade, querem a uniformidade, mas no padrão delas. União, mas no meu padrão. Tem que ser do jeito delas. São pessoas endiabradas, ou têm a síndrome de Lúcifer. Querem ser o centro. Mas quem tem na sua essência a imagem e semelhança de Deus, não pode ser assim. Deus, irmãos, é um ser plural. Deus nunca existiu sozinho, desde a eternidade Deus existe em 3 pessoas. Por isso, ao criar o mundo, ele disse: façamos.
3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus, esse Deus plural, Ele é amor. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para sermos seres plurais, não individualistas. Jamais. E porque Deus é amor, ao termos sido criados à sua imagem e semelhança, fomos criados para amar. Uma vaca não ama, um cão não ama. Tem instinto. Um cavalo não ama, um macaco não ama. Mas nós fomos criados com essa qualidade, essa possibilidade de amar. E quem ama quer dar e receber amor. Quem ama quer viver com seus semelhantes, quer conviver com seus pares. E foi com esse propósito que Deus nos criou. Fomos criados não para vivermos como uma ilha, isolados, mas para conviver. Quem ainda não entendeu isto, volto a dizer, não se humanizou. E para conviver, preste atenção, para conviver, temos que aprender a perdoar. A perdoar, porque todos somos falhos. Todos erramos. Quando Jesus disse lá que devemos lavar os pés uns dos outros, lembra quando ele lavou os pés dos discípulos, né? E disse, também deveis lavar os pés uns dos outros. O que ele quer dizer isso? Todo mundo tem pé sujo. Então todos precisam da graça e da misericórdia do seu semelhante. Eu preciso que tu laves meus pés, que me perdoe. E tu precisas que eu lave teus pés, porque todos temos pés sujos. Então temos que aprender a perdoar, a servir, a aceitar as pessoas como são, trazê-las para o nosso mundo e também aprender a não sermos individualistas ou egoístas. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus não é solidão, Deus é comunhão. A comunhão eterna de 3 pessoas. Por isso fomos criados para viver também em comunhão uns com os outros. Porém o pecado causou uma ruptura nesse propósito, dividiu a humanidade, estabeleceu as guerras, criou inimizades. Vemos isso logo no início, quando Caim matou seu próprio irmão Abel, começou ali a guerra, a inimizade. Mas Jesus veio para restabelecer a paz entre os homens e reunir-nos de novo numa só família. Para isso ele veio. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando fala da paz que Jesus veio estabelecer entre judeus e gentios que não se davam. Havia um muro de separação. Mas Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 18, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, desfez a inimizade para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isso é o que nós somos, irmãos, membros da mesma família. É por isso que nos chamamos de irmãos. Isso é o que somos hoje. Membros de uma só família, a família de Deus. Então, precisamos aprender a conviver como família, unidos pelo amor de Jesus. Esse é o nosso propósito. Isso, irmãos, faz a vida valer a pena.
O pecado teima em separar-nos, em dividir-nos. Onde há divisão, sempre é fruto do pecado, sempre. Onde há divisão, é fruto do pecado. Mas Jesus pagou um alto preço para que sejamos um, para que vivamos em união, o seu sangue. Isso é o que nós vamos cantar agora. Mas não só cantar. Ao cantarmos, devemos assumir o compromisso de realmente vivermos em união, para que Deus se agrade. Porque Deus diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós, como filhos de Deus, para nós fazer a vontade de Deus é o que mais queremos, é o que mais devemos buscar, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, façam todo esforço, é necessário fazer esforço, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Neste versículo, o apóstolo divinamente inspirado enfatiza a importância de manter a unidade entre os cristãos, porque a unidade já existe, ela é do Espírito. O Espírito nos uniu na mesma família. Então aqui ele destaca que a unidade é um dom do Espírito Santo e deve ser preservada com diligência, com esforço pessoal. Aqui somos desafiados a cultivarmos a paz e a harmonia dentro da comunidade, a reconhecer que a unidade espiritual não é automática, mas requer sim esforço, compromisso e cooperação mútua. E que assim seja entre nós, irmãos, assim seja no seio da nossa igreja, porque Jesus pagou um alto preço para que sejamos irmãos e vivamos em união. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor com este hino.